Pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Everton, mas sou mais conhecido por Bob. Sou professor da Move Life. Ontem eu fiz um treino em Pitanga, aí à noite fui analisar, o meu treino, ver as métricas. E eu gosto muito quando treino lá, como é um treino que eu tenho muitos dados, já passei várias vezes, então eu tenho todo um histórico de dados, de métricas, de performance, de tempo, frequência. E do ano passado para cá eu tenho os dados de potência, Então eu tenho uma base de dados minha no mesmo local com que posso comparar minha evolução ou regressão. E ontem avaliando eu pensei em passar para vocês essa questão do destreino, Quando a gente vai perdendo um pouquinho da performance, que é normal, que tem que ter, descansar o corpo e depois retomar. Então eu pensei em fazer esse vídeo para mostrar para vocês aí a questão de uma análise que eu fiz aqui do meu treino, pegando um tempo o melhor tempo que eu tenho com medidor de potência e fazendo uma comparação de um treino do ano passado, que foi esse do melhor tempo, com o de ontem. Então eu escrevi aqui, não tem nada muito elaborado, foi mais rápido aqui, um vídeo rapidinho para vocês perceberem aí a comparação, beleza? Então pessoal, como eu tinha falado, aqui é a subida lá em Pitanga, subida do rio. A gente já fez prova nessa subida. Lá eu tenho o segundo melhor tempo nessa subida. E eu peguei o meu tempo que eu tenho como referência isso aqui, de 20 de junho de 2021. É meu terceiro melhor tempo lá. E como esse é o primeiro treino que eu tenho lá com medidor de potência e sendo um dos melhores, então eu aproveitei esse dado aqui para comparar o de ontem, Então vou falar aqui um pouquinho dos dados da subida. É uma subida com 740 metros, tá certo? Tem 9,3% de média de inclinação. O que é que isso quer dizer? Que a cada 100 metros ela aumenta 9,3 metros de altitude. Então a cada 100 metros, 9 metros a mais de altitude em relação ao nível do mar. E ela dá um total de ganho de 70 metros ao final dos 740 metros. Então por isso que ela tem 9,3% de média, que a cada 100 metros ela ganha 9 metros. Aí velocidade média 10,2 km por hora, potência média 233 watts, potência máxima 445 watts, cadência média 87, frequência cardíaca média 183, frequência cardíaca máxima 193. Meu CTL, que isso quer dizer meu fit, meu condicionamento, minha carga de treino nos últimos 40 dias é menos 50% do que minha carga de treino nesse dia aqui, certo? Isso aqui é na nossa plataforma de treino, nossos alunos têm esses dados aqui de CTL. A gente tem um gráfico lá que vai verificando o condicionamento, fadiga, carga, descanso. Então a gente tem todo um gráfico desse dos nossos alunos, certo? Então dia 20 de junho de 2021, a subida eu fiz com 11,4 km por hora, com a potência média de 267 watts, potência máxima de 479, uma cadência média de 90 RPMs, frequência cardíaca média de 182 e frequência cardíaca máxima de 193. E nesse treino eu tinha 50% mais de carga de treino, de condicionamento, do que nesse dia aqui. Então, fazendo uma relação, uma observação, primeira coisa, se for só comparar a velocidade média de um com o outro, nesse caso daria certo, Você comparar a velocidade média 10.2 com 11.4, ia mostrar que eu fui mais rápido um dia em junho e fui mais lento ontem, dia 13. Mas não é uma comparação fidedigna para você avaliar a questão de performance.
como lá é uma subida, não tem vento, não tem essa questão de vento a favor, vento contra, então fica mais fidedigno de você usar. Porém, se fosse numa reta, a gente ia sofrer vários fatores, né? Se o vento ia estar mais forte, se o vento ia estar mais fraco, se o vento era contra, se o vento era a favor no dia, se era lateral. Então são vários fatores para análise, por isso que velocidade média a gente não usa como esse caráter, como questão de avaliar se está rendendo mais ou menos, se está com melhor condicionamento, certo? Então qual é o padrão? Esse aqui, ó. A gente usar potência, que é a questão de saída de energia, é o quanto eu fiz de esforço. Então esse aqui é o padrão ouro da gente usar. Então ontem eu tive 233 watts para essa subida contra 267 watts em junho. E meu coração ele bateu 186 batimentos de média contra 182. Isso quer dizer, meu coração aqui ele teve que bater mais para poder fornecer nutrientes, né, nutrientes e mais sangue para o corpo, né, para ele poder continuar fornecendo energia para eu estar lá subindo. Porém, mesmo ele batendo mais, ele não conseguiu atingir essa potência média aqui. Por quê? Aqui eu tô com a carga menor de treino, tô com destreinho. Então, meu coração tá menos eficiente. A gente perdeu, a gente teve a reversibilidade, eu perdi condicionamento. Então, ele tem que agora, mesmo batendo mais, ele não consegue fornecer a mesma energia, não tem a mesma força. Eu perdi essa questão de força, tudo com esse período de treino. Isso aí em questão de dezembro a fevereiro já perdi, ó. Se você com um cálculozinho rápido, dá questão aí de mais ou menos de 15% aí de perda aí de um para outro. Então, em questão de 2 meses. Outra coisa, eu consegui, ó, 193 botões de máxima e aqui 193 de máxima. Porém, voltando, ó, aqui eu consegui mais, tanto eu consegui mais potência máxima quanto eu consegui mais potência média. E aqui não, ó, 203 watts contra 445 e 186,93. Então, isso aqui é um exemplo rápido da questão do destreino, né? Essa questão que o pessoal, eu voltei aos treinos e não consigo ter a mesma performance, não consigo andar do mesmo jeito. Você não vai conseguir. Tem que ter calma, voltar aos treinos, seguir o planejado, que a memória muscular, essa questão de todas as adaptações que você tinha anterior vão voltar, certo? A gente tem que ter um pouquinho desse destreino para o corpo dar uma recuperada, o corpo dar uma descansada e a gente retomar com todas as adaptações e voltar ainda melhor, tá certo? E outra coisa, a frequência cardíaca também a gente não poderia usar, porque às vezes ela sofre muito influência de vários fatores, né? Sol, estresse, sono, alimentação, se você estava doente ou está prestes a adoecer. Então a frequência cardíaca aqui, ela sofre esses fatores tudinho, essa influência. Então ela pode estar alterada, bem alta, e você não tem uma percepção. Às vezes você está com a frequência cardíaca muito alta e a percepção de esforço muito baixa. Então é alguma coisa que não está legal. A frequência cardíaca ela dá esse retorno para a gente, que às vezes você está com ela muito alta, sua percepção de esforço está baixa. Então tem alguma coisa que não está legal no seu corpo, tá certo? Por isso que a gente usa, quem puder, ó, usar o padrão ouro aqui, que é potência, que é energia de saída, é o quanto eu consigo botar naquele momento de força, certo? E às vezes você também no dia ruim, cansado, você não vai conseguir botar a potência que você tem, certo? Então eu fiz esse comparativo só para exemplificar com dados, com potência e tudo, que fica legal de entender. Agora com a potência, comparando potência com velocidade, com frequência cardíaca, cadência,
com CTL. Então você junta todos esses dados e você consegue analisar aqui, ó, se eu estou com menos CTL, estou com menos carga de treino, se eu parei um pouco de treinar, então se eu conseguir menos watts, eu subi mais lento e uma frequência cardíaca maior, porque meu coração já perdeu, tá menos eficiente. Então tudo isso aqui a gente consegue, com esses dados aqui, a gente consegue ver o perfil de como o atleta está no momento, de quanto ele perdeu de rendimento. Tudo isso aqui, com a gente faz essa análise dos dados que a gente tem no momento. Então, quanto mais dados o aluno traz, melhor a análise do seu treino. Também a questão da percepção do esforço e tudo. Eu, para conseguir essa média aqui ontem, sofri um bocado. Não estava num ritmo bom de subida, mas estava tendo a referência de Nauro subindo, então a gente conseguia ter esse estímulo a mais de subir e no final andar um pouco mais forte para compensar. Então teve um estímulozinho a mais para conseguir essa potência, mas deu um pouquinho de trabalho, foi desgastante. Beleza, galera? Valeu!